Estamos de volta com o Tribuna Livre. A produção aqui está numa torcida, já está dividida. Uns concordam com o doutor Almir, outros já estão divididos ali a favor do Osmir e do Narciso. E agora o doutor Valdir Perazzo vai fazer uma abordagem em tudo isso aí, doutor, sobre essa Não, eu já falei, Astério, eu sou favorável. O senhor está de acordo? A maquiagem que os números do governo oferecem para a sociedade? Não, eu acho que os números, na realidade, o governo tenta passar uma reforma e tem razão, doutor Almir, do meu ponto de vista, tem razão. E, evidentemente, que esses números são apresentados de uma forma que sugere penalizar mais aquelas pessoas que já são penalizadas, Astério, quais sejam trabalhadores rurais, porque o governo entende que realmente esse déficit se deve muito mais em razão dos trabalhadores rurais, das aposentadorias dos trabalhadores rurais, dos servidores públicos, da previdência, do regime próprio, não é? Então, o governo tenta passar essa visão. Mas, na minha ótica, na minha convicção, eu acho que o problema é muito mais de gestão. Se houvesse uma melhor gestão da Previdência, né, não é da Seguridade, porque a Seguridade inclui integra a saúde e assistência social. Eu estou falando da Previdência. Então, o que eu sugiro? Por exemplo, a questão da filantropia, né, que na realidade o Paulinho da Força Sindical chama de pilantropia. O que é essa pilantropia, o Astério? Por exemplo, que entidades, que empresas que funcionam como verdadeiro caixas abertos, que são as empresas ligadas à educação. E essas entidades há uma renúncia de contribuição dessas entidades, né, dessas empresas de educação, né? A questão da eficiência, a cobrança dos grandes devedores. E os grandes devedores? E a eficiência do poder da Procuradoria da Previdência para fazer essas cobranças, não é? A questão de reabilitação profissional. As pessoas, às vezes, se quedam, por exemplo, com o benefício de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, e está previsto na legislação. Esse custo aí é muito alto para o país. É altíssimo para o país. E o que acontece? Então, se o governo muitas pessoas com problemas de ordem emocional, né? Também. Então, se o governo tivesse uma maior eficiência nessa questão da gestão da Previdência, e é o que o Paulinho coloca, e ele tem razão de certa forma. Paulinho da Força? Paulinho da Força. Paulinho da Força e as outras centrais sindicais. Com alguns números. Primeiro, essa questão de maquiagem que ele colocou aí, espera-se, pelo menos o governo Temer tem dito isso aí, que vai jogar com toda a transparência. Jogar limpo. Começa por aí. Com toda a transparência. Mas só depois de sair da interinidade, né, Osmar? Sim, não, ele já começa agora. Ele é presidente interino, mas é presidente. O problema que se tem que discutir é, por exemplo, o salário mínimo. O aumento real do salário mínimo, Narciso, claro, já descontado a inflação, no governo FHC foi de 32,2%. Aumento real. Do salário mínimo, 32%. No governo do PT, passou para 86,5%. E no acumulado desses últimos 20 anos, em torno de 147% acima do salário mínimo. Sim. Isso, acima da inflação, né? Acima da inflação. Aliás, da inflação. Isso não é um rombo da Previdência? Eu coloco mais um dado, Narciso, que você gosta desses números. E você já repetiu isso aqui num programa anterior que discutimos sobre Previdência. Que o Brasil corre o risco de ficar velho antes de ficar rico. Ah, sim, interessante, a boa imagem. Né, doutor Almir? Olha, até o ano 2000, só para ter esses dados, em seguida, até o ano 2000, doutor Valdir, a população até 14 anos era de 52,1%, até 14 anos. E com mais de 60 anos, já está incluído aqui no ano 2000, com mais de 60 anos, 14,2%. Dados fidedignos. Fidedignos, sim. 2015. Sim. Passou até 14 anos de 47,1% e acima de 60 anos, 23,9%. Olha como é que está. Em 2029, estima-se que nós teremos uma população até 14 anos de 40,3% e acima de 60,
39,7. Me deixa completar Agora, aí. Narciso, eu vou dar o último dado. No ano de 2040, a estimativa é que o Brasil tenha uma população até 14 anos de 35,4 e acima de 60 anos, olha o dado, doutor. Perfeito. Sim. 54,2. É o Canadá. Deixa eu completar, para o doutor Valdir destrinchar. Sim. Hoje, de antemão, Sim. a população do Brasil, até 20, 30 anos atrás, ela se distribuía conforme uma pirâmide. Os mais moços, até o verso da pirâmide, que seria os octogenários, os nonagenários, etc. Sim. Hoje nós não temos mais essa postura, essa população não é mais distribuída sob forma de pirâmide, é sob forma de pote, de uma barriga. É uma Nós temos cebola. Uma cebola. Exatamente. É uma barriga. Que alguns demógrafos chamam de barriga demográfica. Em 2050 a gente chega lá. Chega lá. aí nós vamos ter quase a pirâmide se invertendo. Exatamente. O verso está embaixo. E a base está em Mas cima. olha, doutor Valdir, o que está acontecendo hoje. Hoje tem no Brasil 9 candidatos ativos contribuindo para manter Um inativo. um aposentado. No ano 2030, serão 5 para manter um aposentado. E cálculos atuariais já determinam que no ano de 2060, nós teremos 3 ativos trabalhando para um aposentado. Quer dizer, antes de chegar aqui, essa bomba já explodiu, doutor. Vamos lá. Se me dá a palavra um pouquinho. Mais uma vez, doutor Almeida. Em relação ao salário mínimo, que foi uma argumentação aqui do Osmir, é muito importante destacar que esse salário mínimo, principalmente nos municípios do interior, nos rincões, eles cumprem uma função social gigante. Em muitos municípios do interior, o que se arrecada com FPM é inferior ao que o município tem de incremento na economia em razão do pagamento das aposentadorias. Então, termina que isso gera uma distribuição de renda e movimenta a economia. Então, se a gente reduzir benefícios de pessoas mais idosas, isso vai atingir, num dado momento, a economia daqueles rincões. É muito importante destacar essa questão. Com relação ao déficit, voltando... Só uma observação. Você é favorável, então, que continue a ser valores acima da inflação, sempre? Minha linha de defesa com relação a essa questão difere um pouco da advocacia como um todo. Eu defendo que tem que corresponder à inflação. Eu acho que chegou um tempo em que a luta do brasileiro é para o salário mínimo corresponder a $100. Vocês lembram dessa questão? Vocês eram, talvez, legisladores nessa época. Sim. Hoje o salário mínimo são quase $300, né? Então, subiu substancialmente já. Então, não adianta estar aumentando o tempo todo, porque toda vez que aumenta acima da inflação, isso gera uma demanda negativa nas prefeituras também, que muitas vezes não tem condição de pagar os salários. Então, na minha visão pessoal, com relação ao reajuste do salário mínimo, a gente chegou num patamar razoável já e está gerando, inclusive, informalidade muitas vezes. Só repor perdas agora. Repor perdas agora. Essa é a minha posição pessoal, que difere de um pleito de advocacia, que é sempre para continuar crescendo ainda mais. Com relação aos dados da barriga e da nossa pirâmide, de fato é importante observar que, com o passar do tempo, vão precisar ser feitos ajustes. Não que não possa fazer agora. Eu destaco desde o começo. Eu sou contra uma reforma drástica como está sendo alardeado. Um dos pontos trazidos pelo governo no esclarecimento, no discriminativo de quais seriam os fundamentos da reforma, fala-se em estabelecer 105 pontos como requisito para a aposentadoria. Explica direitinho para o telespectador entender. O que são 105 pontos? Hoje são 95. Hoje, para a mulher, você aposenta sem perda salarial alguma, tendo 85 pontos ou 95 pontos É o de fator homem. 85-95. O que é isso? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, uma mulher que tem 50 anos de idade, se ela tiver 35 de contribuição, tiver começado aos 15, o que é que vai acontecer? Aposenta integral. Ela vai aposentar com base na média de 80% dos maiores salários dela. E isso acontece. Porém, se eventualmente passar essa inovação dos 105, essa mesma mulher teria que ter 65 de idade com 40 de contribuição.
O que é que a gente desconfia que vai acontecer? Muitos trabalhadores vão morrer aí no meio do caminho. E o porquê? Vamos supor que uma pessoa que está com 50 anos de idade, trabalhou a vida toda numa empresa consolidada ou numa empresa boa. A empresa fecha as portas, vai embora do Brasil por conta da crise. Onde é que essa pessoa com 50 anos de idade vai arrumar um emprego compatível com o que ela tinha para continuar tendo aquele mesmo padrão de vida? O que é que vai acontecer? Ela vai deixar de pagar a Previdência. Deixando de pagar a Previdência, quando passar um ano, ela perde a condição de segurado da Previdência. O que acontecer com ela dali para frente não vai gerar nenhum benefício previdenciário para a família. Então, muitas vezes acontece de você pagar a Previdência a vida toda e na hora de eventualmente, de um falecimento, de uma necessidade, de uma doença, essas contribuições não terem efeito prático. Previdência é um seguro. Está pagando, tem direito. A Previdência ainda tem uma benevolência que deixou de pagar durante um certo tempo, que pode corresponder a até 36 meses, no máximo você preserva os direitos. Passou disso, o que acontecer com você, acabou-se. O dinheiro, de fato, fica por... Houve uma discussão, inclusive a Globo News, a Miriam Leitão e outros debatendo a questão da Previdência, eles estavam colocando o que fazer para o futuro e não agora. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho... Minha posição é muito difícil. Eu sei que, na verdade, eu sou defensor... Porque tem direito adquirido. Como é que legalmente você mexe numa estrutura dessa? Eu sou defensor de uma tese minoritária, mas não estou sozinho, não. Foi criada uma frente parlamentar em defesa da Previdência Social na semana passada em Brasília. Tivemos uma reunião no Conselho Federal do OAB também, discutindo a temática. Foi a primeira reunião da história da advocacia previdenciária para discutir isso, para pedir clareza ao governo. A gente não é contrário aos ajustes, pode ajustar. Tem muitas questões, eu vou dar só um exemplo aqui para vocês entenderem. Um segurado me procura, Almir, estou precisando do benefício tal. Você avalia o caso dele e você diz, olha, tu não tem direito, cara, por conta disso, disso e disso aqui. Mas ele fica sabendo por meio de um vizinho, de um colega, que conseguiu naquela mesma situação, se valendo de alguma maracutaia, como a gente chama lá na minha terra, em Pernambuco. Aí a pessoa vai, faz a mesma coisa e consegue o benefício. E depois volta para tu e diz, aquele benefício que tu falou que não tinha direito, consegui, vice. Estou com benefício agora. E você fica como numa situação como essa? Então, o que a gente defende é que a Previdência tem que aumentar essa fiscalização. Tem muito benefício concedido de forma indevida. E aí eu queria a intervenção do operário. Sim. Nós colocamos que haveria um excesso no gasto público, de aposentados públicos. Isso que o doutor Miller até falou. Sim. Ilegal, em relação à questão do setor privado. E aí vem, Narciso, um agravante no setor público, muito sério, que é se aposentar com todas as vantagens. Integralidade e paridade. O que aconteceu? Sou contrário. O governo, há muito tempo, deveria ter criado, e parece-me que já criou, um fundo de pensão para os para o funcionalismo público. Para quê? Quem quiser se aposentar no setor público, vai se aposentar pelo INSS. O juiz ganha 39 mil, não interessa quanto é que ele ganha. Ele vai se aposentar com teto do INSS. Está valendo já. É o empréstimo. Está valendo. Complementarmente pelo fundo. Ele vai ter Exatamente. que pagar o fundo complementar. Perfeito. Se isso tivesse sido criado há 30 anos atrás, nós não teríamos esse problema hoje que nós estamos enfrentando hoje. Não é verdade, doutor? É verdade. E eu gostaria que comentasse. Eu comento, e assim, eu concordo com você. Temos agora pontos convergentes para começar. O que acontece? Eu sou um defensor árduo que a paridade e integralidade tornam o sistema insustentável. Vamos supor que a gente tem uma categoria profissional que a pessoa aposentou ganhando R$1.000, aproximadamente. Com o passar do tempo, essa categoria tem um sindicato forte e atuante e consegue inúmeros benefícios, consegue um reenquadramento das categorias e esse salário aí pula para R$5.000. Se ele aposentou com base na paridade e na integralidade, mesmo tendo contribuído só com base nos R$1.000 a vida toda, ele vai fazer jus a receber o que a pessoa nativa está ganhando. É um sistema incongruente, porque tuas contribuições foram vertidas sobre um valor bem menor. Então, vem de onde esse dinheiro para pagar essa diferença? Então, esse é o sistema que vale para os servidores públicos. E aí, eu sou um defensor árduo da inexistência. Porém, já havia muitas pessoas que haviam aposentado com o chamado direito adquirido. Então, o governo não podia
de transição. Se estabeleceu uma regra de transição da emenda 41 e da emenda 45. Projeta para o futuro. Exatamente, que projetou para o futuro. Então, quem eventualmente entrou no serviço público até a emenda 41, ou seja, até o final de 2003, ainda tem direito à paridade e integralidade. Quem entrou dali para frente, aí sim já se submete às regras novas, que na verdade qual é? É parecido com o que já se aplica ao INSS. Média de 80% das maiores contribuições de todo o período contributivo. Eu só queria fazer uma pequena observação, doutor Almir. Claro, estamos de acordo nessas questões que você suscita, mas nesse problema da idade, essa oposição de que as pessoas não devem se aposentar, que, por exemplo, se fixar uma idade de 65 seria muito elevada, muito embora a maioria dos trabalhadores se aposentam por idade e não por tempo de contribuição. Então, os mais pobres, na realidade, se aposentam já, e para esses já existe uma idade mínima, que é 65 anos. As pessoas que se aposentam com 56, e isso tem sido a regra e a média das pessoas que têm renda maior, são exatamente os mais privilegiados, digamos, da sociedade. Os que realmente são pobres e não têm condições de pagar a contribuição se aposentam com 65 anos. Então, eu acho que a gente precisaria criar uma flexibilização nessa questão. E aí eu advogo a tese de que se aumentasse o período de carência, porque agora você pode se aposentar, né, por idade, tendo pago apenas 15 anos de contribuição. Eu acho que se deveria aumentar, entendeu? Para 20 anos, por exemplo. Para 20 anos. Então, eu acho que algumas situações, doutor Almir, precisaria de uma flexibilização, porque a permanecer como está, evidentemente, que o sistema não tem, porque o sistema precisa de sustentabilidade. E o sistema, como é um seguro, precisa de ter contribuições, né? E a gente tem um grande número de pessoas hoje que não contribuem com absolutamente nada. Por exemplo, a questão do seguro defeso, né? Dos pescadores. Dos pescadores. Você sabe que aqui no Acre tem mais seguro defeso do que peixe. Então, você sabe disso? Esse seguro-desemprego, Astério, eu, por exemplo, eu defendo a tese, e aí estou de acordo com o projeto da Comissão de Orçamento da Câmara e do Senado, que uma pessoa precisaria demonstrar que pelo menos está como pescador há 3 anos, né? Mas aqui apareceu mais pescador do que peixe, né? Todo político quer fazer gracinha. Nos últimos 4 anos, aumentou 2.000% a concessão do seguro-defesa para os pescadores. 2.000%? 2.000% em 4 anos. Então apareceu pescador pra caramba aí. Tá, não tá, doutor? Tá, sim, sem dúvida. Tá lá no TRE o negócio. Sem dúvida. Almir. Com as suas ordens. O Osmir tem um prazer. Cuidado com o veneno. Diz, pega. Tá 2-1 para ele. Tá 2-0 para ti. O Osmir tirou quase nota 10 no DIAP, não foi, Osmir? A minha nota no DIAP, eu não tenho nenhuma preocupação de dizer, foi 0. Nota 0 no DIAP. Não votava com os trabalhadores. Agora, né? tardiamente, eu estou me satisfazendo porque estou assistindo as minhas propostas serem incorporadas na nossa Constituição através de emendas constitucionais. Aliás, toda essa reforma que está sendo proposta, né, doutor Almir? E tem tudo para voltar. Você está sabendo, viu, doutor? Todas essas naquela reformas serão época eu já estava constitucionais. À frente do meu tempo. Seria 10 agora. E Osmir estava atrás do tempo, olhando pelo retrovisor. Eu olho pelo para-brisa. Aí o que é que acontece? Nós tínhamos um constituinte célebre, uma sumidade chamada Roberto Campos. E eles era da minha bancada. Um liberal, né? E nós era chamada a bancada da direitona. Da direita. Ei, Nancy. Aí a nossa divergência. Eu preciso chamar o intervalo. Ele era um Osmir Lima fazia parte da esquerda fosforizada. Nossa! Daquela que achava que o governo pode tudo. Ele votava comigo em tudo, então, né? O Estado pode tudo, né? O Estado pode tudo. E Roberto Campos dizia, nós temos que fazer uma Constituição e não uma carta de intenções. Sim. E ele tinha razão nisso. Ele tinha razão nisso. Com relação a esse negócio da idade, a gente não precisa ir muito longe. Porque, em termos de gestão pública, o Brasil nunca criou boas coisas
E quando copia as boas coisas dos outros, copia mal. Sim. Copia errado. Copia errado. Não existe nenhum país na Europa em que a idade mínima para aposentadoria seja inferior a 65 anos. A Grécia é 67. Só um minuto. A Grécia é 67. Deixa eu só fazer um Tem que chamar o comentário intervalo. rápido, eu sei para não deixar para o próximo bloco. Sim. É bem A rápido. França é 64. Tem Viu, Perazzo? Mas agora o movimento vai passar para 67 na França. Viu, Perazzo? A batalha é O essa. Paulo é comentário esse, do né? Narciso é compreensível e real. Nós tínhamos visões distintas. Ele pensava como empresário e eu pensava como trabalhador. Olha aí, deixa eu ir para o intervalo. A conversa está muito boa, mas a gente tem o nosso comercial. Daqui a pouco eu volto, já já. Olha, nós temos só um...